A paz do Senhor, irmãos. Estamos dando início ao nosso comentário da lição de número 1 desse segundo trimestre do ano de 2019. Também quero, nessa oportunidade, agradecer a todos os irmãos que se inscrevem no nosso canal, deixam o seu like, fazem os seus comentários. É isso, irmãos, que nos incentiva a continuar com o nosso projeto. Posto isso, vamos ao nosso breve comentário. O título da lição é A Igreja e o Plano Divino. Lição de número 1, 7 de abril de 2019, será o próximo domingo, quando esta lição será ministrada em classe. Irmãos e irmãs, o plano divino, conforme Isaías 46, 9 e 10, para resgatar o homem da sua queda, conforme Gênesis 3, ele é revelado nas Sagradas Escrituras da seguinte forma. Primeiro, o Antigo Testamento, que é a preparação para a vinda do Salvador. Lucas 24, 27. Segundo, os Evangelhos, que é a manifestação do Salvador. João 1,14. Terceiro, Atos, que fala da expansão da obra do Salvador. Atos 4:31. Quarto, as epístolas explicam a obra do Salvador. Gênesis 1:8. E quinto, o Apocalipse, que nos dá a consumação da obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse 21, versículo 1. Nesta lição, estaremos estudando sobre o que é a igreja e o seu papel dentro desse plano. O nosso textuário diz assim: grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios 5:32. No contexto do textuário, Paulo fala do relacionamento ideal entre o marido e a mulher. E ele usa esse relacionamento, figuradamente, para ilustrar o relacionamento entre Cristo, o marido, e a igreja, sua esposa. Ele, como marido, nos ama de tal forma que foi capaz de dar a sua própria vida por nós. E a nós, como esposa, cabe amá-lo e reverenciá-lo, conforme Efésios 5:33. Verdade aplicada. Como igreja do Senhor, devemos cumprir o propósito de Deus como novo povo que o adora, o glorifica e proclama a sua palavra. A verdade aplicada nos esclarece que, como igreja no plano divino, nós somos, primeiro, o novo povo de Deus. 1 Pedro 2, 9 e 10. Segundo, seus adoradores, conforme João 4, 24. Terceiro, aqueles que em tudo devemos glorificá-lo. 1 Coríntios 10, 31. Quarto, os que proclamamos a sua palavra. Mateus 28, 19 e 20 e Marcos 16, 15, 16. Objetivos da lição: apresentar o que é ser e estar na igreja. Segundo, explicar a diferença entre Israel, igreja e reino de Deus. Terceiro, mostrar o propósito de Deus para a igreja. Os textos de referência se encontram em Colossenses, capítulo 1, versículos de 26 a 29. Colossenses 1, 26. Paulo nos fala de um mistério nunca dantes, mas agora revelado aos seus santos. No versículo 27, ele nos esclarece esse mistério. Em Cristo, os gentios também são participantes da esperança da glória. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, versículos de 3 a 6, ele diz que recebeu por revelação divina o que ele chama de mistério de Cristo, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Colossenses 1, 28 diz que ele anuncia, admoesta
ensina a todo homem, isto é, sem qualquer distinção, usando de sabedoria espiritual e natural, para que em Jesus Cristo sejamos perfeitos. Colossenses 1:29, Paulo finalmente enfatiza que esse é o seu trabalho, o qual só é possível de ser feito na total dependência da eficácia do poder divino que nele atuava. Introdução. Deus, ao revelar o seu propósito para o ser humano na pessoa de Jesus, ele apresenta o novo povo de Deus, que, por meio do Espírito Santo, vive uma vida conforme o seu ideal e vontade. O que é viver por meio do Espírito Santo? A resposta é Gálatas 5:18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. E Gálatas 5:22-25 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos em espírito, andemos também em espírito. O hino 400 da harpa cristã diz assim: em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Ponto 1. Definição de igreja. Para entendermos o plano divino, devemos antes saber quem somos nós como igreja, o que consiste em ser igreja e estar na igreja, congregar-nos na igreja e participar desta comunidade, que tanto é um organismo como uma instituição. 1.1. A palavra igreja. Igreja é uma palavra de origem grega, escolhida pelos autores da Septuaginta, isto é, a tradução grega da Bíblia hebraica, para traduzir um termo hebraico usado entre os judeus para designar a Assembleia Geral do povo do deserto, reunida ao apelo de Moisés. Etimologicamente, a palavra grega eclésia é composta de dois radicais gregos, ek, que significa para fora, e clésia, que significa chamados. O termo igreja foi usado pelo próprio Senhor Jesus, Mateus 6,18 e Mateus 18,17, para designar o conjunto de pessoas que iria constituir o seu povo. Só por volta do 3º século da nossa era é que o termo começou a ser usado para designar também a construção onde os cristãos se reuniam. Ou seja, é uma figura de linguagem, metonímia, em que o continente é chamado pelo nome do conteúdo. 1.2. O que é ser igreja? O primeiro grupo de pessoas a serem escolhidas por Jesus foram os 12 apóstolos, conforme Marcos 3, de 13 a 19, para que aprendessem, convivendo diariamente com ele, os seus ensinamentos, suas palavras, milagres e, sobretudo, pelo seu exemplar procedimento diante do Deus Pai e dos homens. Portanto, ser igreja é muito mais que uma religião, é um estilo de vida. É bradar, como o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, na Nova Versão Internacional: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. 1.3. O que é estar na igreja? Romanos 16:5 diz: saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai-a
epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Logo, ser igreja também é estar na igreja. A igreja é um organismo vivo, em que nós somos as suas células. Por isso, devemos e precisamos estar reunidos, pois, primeiro, Efésios 5,19 diz assim: falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Segundo, 1 Coríntios 14, 26. E fazer, pois, irmãos, quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Terceiro, Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quarto, Hebreus 10, 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quinto, Atos 4,31 diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Portanto, irmãos, só se reunindo é que tudo isso pode acontecer. Agostinho, teólogo cristão, disse o seguinte: amem esta igreja, sejam essa igreja, fiquem na igreja e amem o esposo. Ponto 2. O plano de Deus. Quando Deus criou a igreja, ele estabeleceu um plano específico. Assim como Israel possui o seu propósito, a igreja, como novo povo de Deus, cumpre a vontade do Senhor na pessoa do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. 2.1. A igreja e Israel. João capítulo 1, versículos de 11 e 12, diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Portanto, o Senhor veio para proclamar aos judeus que era o Messias prometido, conforme Lucas 4, 16 a 21, para conduzir a nação ao seu verdadeiro destino, conforme Êxodo 19, 4 a 6. Mas foi por eles rejeitado. No entanto, qualquer que vier a ele, quer seja judeu ou gentio, será recebido. Mateus 11, 28, 29, João 6, 37 e João 7, 37. Em Jesus, o ilustre descendente de Abraão, foi cumprida a profecia de Gênesis 12, 3b. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O apóstolo Paulo nos revela em Gálatas 3, 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. 2.2. A igreja e o reino de Deus. Segundo o nosso comentarista, a igreja é uma sociedade composta por pessoas que pertencem ao reino de Deus, isto é, o reino cujo soberano é o próprio Senhor Jesus. Vejamos, por exemplo, 5 passagens nas Escrituras que confirmam a realeza do nosso Salvador. Primeiro, na revelação do anjo a Maria, Lucas 1, 30 até 33. 2. Nas palavras dos magos do Oriente, Mateus 2, 1 e 2. Terceiro, na confirmação da profecia de Zacarias 9:9 sobre o rei que viria montado num filho de uma jumenta,
João 12,15. Quarto, citado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em 1 Timóteo 6,15, Apocalipse 17,14 e também Apocalipse 19,16. E quinto, pelo próprio Senhor Jesus, em João 18, de 36 e 37. O pensador Humberto Queiroz disse o seguinte: no mundo, quanto mais você aparecer, mais você é o cara. No reino de Deus é diferente. Quanto mais você desaparecer, mais ele aparece em você. PS, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. O coro do hino 124 da harpa cristã diz assim: todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, régio dominador. 2.3 A igreja visível e a invisível. Agostinho fala de uma igreja invisível, constituída exclusivamente dos salvos em Cristo Jesus. E, para ser fiel ao ensino de Jesus no Novo Testamento, ensinou que a igreja visível é um corpus permistum, ou seja, a igreja visível é um corpo misto, composta de salvos e não salvos. No Novo Testamento, a metáfora que Jesus usa a esse respeito é a parábola do joio e do trigo, conforme Mateus 13, de 24 a 30. É uma metáfora simples, naquele contexto de agricultura, a fim de ilustrar que, para obter a produtividade máxima de uma lavoura, é preciso acabar com o joio, porque ele parece crescer mais facilmente que a produção. Daí, irmãos e irmãs, a importância da disciplina ser aplicada àqueles que notoriamente encontram-se em pecado, conforme Mateus 18, 15 a 18 e 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Só que, no entanto, a colheita do joio só será possível de ser feita na ocasião da grande ceifa. A conclusão desta parte do estudo é que a igreja visível é gloriosa à medida que reflete a igreja invisível. Por isso, a igreja visível deve ser uma manifestação da igreja invisível. Porém, a semelhança de uma à outra nunca é perfeita. Em algumas ocasiões, a igreja visível não é mais do que uma simples caricatura da igreja invisível. Então, ela não é gloriosa. Por exemplo, Laodiceia, Apocalipse 3, 14 a 22. Em outras ocasiões, a igreja reflete de uma forma muito tênue a igreja invisível. Então, a sua glória é opaca, como, por exemplo, Sardes, Apocalipse 3, de 1 a 6. Mas, pela graça de Deus, há também ocasiões nas quais a igreja visível reflete com clareza a igreja invisível. Tal igreja é certamente gloriosa, como, por exemplo, Filadélfia, em Apocalipse 3, de 7 a 13. André Luiz, um pensador, disse o seguinte: sabe qual é a grande diferença entre a igreja primitiva e a igreja contemporânea? É que a igreja primitiva era a igreja da perseverança da doutrina. E a contemporânea é a igreja de ouvintes da doutrina. Outro pensador, Deon Alves, diz o seguinte: estão confundindo ser cristão com ir à igreja. Ponto 3. Características do novo povo de Deus. Assim como o homem natural precisa viver em sociedade, a igreja do Senhor precisa se relacionar uns com os outros através do serviço e com o mundo através da evangelização. Afinal, com o próprio Paulo,
identificou, a igreja é povo de Deus. Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16. 3.1. Um povo que edifica. Em 1 Coríntios 3,6 está escrito: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Logo, no processo de edificação da igreja, cada um de nós temos uma função, de acordo com os nossos dons naturais, dons espirituais, 1 Coríntios 12, e ministeriais, Efésios 4, de 11 a 16, os quais Deus nos concede segundo a sua inquestionável, Romanos 9, 20, soberana e boa vontade, Filipenses 2,13. No processo da sua edificação, a igreja necessita que os seus membros frequentem assiduamente aos seus cultos de oração, adoração, de ensino e tenham comunhão entre si, conforme Atos 4,32. E que também deem um bom testemunho na sociedade em que vivem, Atos 5, 13 e 14. Tudo isso só é realmente possível se procurarmos com zelo o caminho mais excelente, isto é, o amor, 1 Coríntios 13, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado, Romanos 5,5. 3.2. Um povo que glorifica a Deus. Efésios 5, 6 nos revela que fomos criados para o louvor da sua glória. O Salmo 96, na Almeida Revista Atualizada, nos ensina 10 formas de glorificá-lo. Primeiro, cantando ao Senhor, versículos 1 e 2, parte A. Segundo, proclamando a sua salvação, versículo 2, parte B. Terceiro, anunciando a todos sua infinita glória e majestade, versículos de 3 a 6. Quarto, exortando a todos que tributem a devida glória e força ao seu nome, versículos 7 e 8, parte A. Quinto, trazendo oferendas ao entrar nos seus átrios, versículo 8, parte B. Sexto, adorando na beleza da sua santidade, versículo 9, parte A. 7. Exortando a todas as terras que devem tremer diante dele, verso 9, parte B. 8. Dizendo entre as nações: reina o Senhor, pois firmou o mundo e julga com equidade, no verso 10. 9. Exortando céus e terra para que alegrem-se na sua presença, versos de 11 a 13, parte A. E, 10º, falando que ele vem julgar a todos consoante a sua fidelidade, verso 13, parte B. 3.3. Um povo que evangeliza. Mateus 28, 19, Marcos 16, 15 e Atos 1, 8 são textos que não deixam a menor sombra de dúvida da nossa grande comissão: evangelizar e fazer discípulos. Vejamos 5 versículos que nos ensina como fazê-lo. Primeiro, Romanos 1,16, não se envergonhar. Segundo, 2 Timóteo 3, 16, 17, conhecer as Escrituras. Terceiro, Efésios 6, 19 e 20, orar e ter coragem. Quarto, 1 Pedro 3, 15 e 16, estar pronto e manter a calma. E, quinto, 1 Tessalonicenses 2,8, ter amor e dedicação. Conclusão. Entender o que é ser a Igreja do Senhor nos mostra a nossa responsabilidade e compromisso em cumprir aquilo que o Senhor Deus estabeleceu desde a eternidade. Para tanto, dependemos do Espírito Santo.
Irmãos e irmãs, esse foi o nosso breve resumo da primeira lição desse segundo trimestre. A minha oração é que Deus continue abençoando a todos nós. A paz do Senhor.